Sem mais delongas, eu uso os minutinhos que tenho para a gente conversar a respeito do Estatuto. Eu vou dividir essa apresentação em 3 partes. Primeiro, eu vou contar para vocês como nasceu a motivação da pesquisa dessa palestra, que deu resultado ao livro, à minha tese de doutoramento e agora a esse nosso encontro de hoje. Essa será a primeira parte. Na segunda parte, eu vou levantar 5 grandes problemas que a reprodução assistida trouxe para o direito civil, que a reprodução assistida trouxe para o direito como um todo, para as relações sociais, e tentar já propor algumas soluções que constam deste anteprojeto de lei, sobre o qual falaremos um pouquinho. Na terceira parte, eu vou contar para vocês como foi a técnica que nós da comissão utilizamos, como foi o nosso trabalho de preparação deste Estatuto da Reprodução Assistida, que é um fruto muito querido, de anos de reunião, de anos de dedicação, e que nós estamos muito contentes em contar com o apoio desta casa. Bom, em primeiro lugar, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, eu já ministrava aulas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios para concursos, e observei, na mudança no direito de família, que o artigo 1597, que é aquele artigo que cuida das formas de presunção de filiação, havia recebido 3 novos incisos. 2 primeiros já eram do Código de 16, que eram filhos por presunção, aqueles nascidos depois de 180 dias de iniciada a convivência conjugal ou em até 300 dias subsequentes ao fim dessa mesma sociedade conjugal. Casos velhos em que nada me chamaram a atenção. Mas os 3 incisos posteriores, o inciso 3, 4 e 5 do 1597, traziam uma redação curiosa, no mínimo curiosa. Eram filhos por presunção, os havidos por fecundação homóloga, mesmo que falecido o marido. Inciso 4, os excedentários da concepção homóloga. E inciso 5, os havidos por inseminação heteróloga, desde que com prévia autorização do marido. Eu confesso para todos vocês que eu parei e falei, o que é isso? O que é heteróloga, homóloga, inseminação, fecundação, concepção? Eu não estava acostumada com essa espécie de linguagem. Obviamente, percebi que deveria se tratar de alguma espécie de tratamento médico. Mas quais eram essas espécies, o que significavam? Então, em primeiríssimo lugar, eu busquei entender o que cada uma dessas espécies representava. Primeiro, inseminação vem de inseminare, in dentro, seminare de semente. Espermatozoide do homem, sêmen do homem, dentro do corpo da mulher. Uma facilitação da reprodução humana em que o médico insere o espermatozoide já para que ele se encontre com o óvulo no corpo da mulher. E fecundação vem de fecundare, do momento em que o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide, podendo ocorrer este momento até fora do corpo da mulher, que nós conhecemos por fertilização in vitro, o famoso bebê de proveta. Até aí, 2 técnicas que não eram tão estranhas assim. Desde 1984, aqui no país, nós temos o bebê de proveta, fertilização in vitro, e no mundo, desde 1978. Então, há bastante tempo. E o que significava, então, homóloga e heteróloga? Homo é de igual. Nós muito ouvimos falar de relacionamentos homoafetivos, de homossexuais, de homóloga. Material genético do bebê igual ao material genético dos pais. E hétero? Hétero é de diferente. Material genético da criança diferente do material genético dos pais. Há, na heteróloga, pelo menos um doador. Ou doadora de óvulo, se a mulher não conseguir ter óvulos bons para a reprodução. Doador de espermatozoide, se o homem não tiver espermatozoides bons para a reprodução, ou ambos, doadora e doador, auxiliando na reprodução de um casal. Então, um filho pode, na heteróloga, nascer sem que o material genético utilizado seja de qualquer um dos seus pais. Nós podemos ter a figura de 2 doadores. Bom, passada essa fase de saber quais eram essas técnicas, o que significavam essas expressões e o que significava ser heterólogo ou homóloga, comecei a refletir. Algumas coisas têm de ser vistas porque o Código Civil nada mais disse a respeito da reprodução assistida, só trouxe esses 3 incisos.
E eu confesso que quando eu analisei, os filhos são por presunção, mesmo que o marido já tenha falecido, num primeiro instante veio o problema maior da redação desse dispositivo. O que se faz com a herança dessa pessoa? E, coincidentemente, nós tivemos um caso muito conhecido de um cantor de uma dupla sertaneja que faleceu depois de um tratamento muito pesado contra um câncer, que foi o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. E, infelizmente, agora nós sabemos que mais um caso triste acomete esse artista, né, que o filho se encontra internado. Mas, voltando ao caso do Leandro, antes de passar pelo tratamento de rádio e quimioterapia, ele foi alertado que uma das consequências poderia ser a esterilidade. Então, o que ele fez? Ele criopreservou seu esperma, para que, ficando bom, e se desejasse ter mais filhos, poderia contar com seu próprio material genético. Infelizmente, todos aqui sabemos que ele não melhorou e sim faleceu. Sua mulher pediu para que fosse utilizado, pediu para que ela pudesse utilizar o espermatozoide congelado do seu marido e ter um filho depois da morte do seu amado e querido esposo. Ela não conseguiu essa autorização, porque ele não deu a autorização para ela usar o seu material depois da sua morte. Ele não fez, não manifestou esse seu desejo em vida. Portanto, ela não conseguiu ter um filho do Leandro depois da morte do cantor. Mas e se ela tivesse conseguido? Pelo Código Civil, esse seria um filho por presunção. Mas ele teria direito à herança? Quem aqui já está no último ano de graduação já deve ter tido aula de direito das sucessões, em que nós todos estudamos o princípio da sucessine, sesini, sazine. O professor Rui Geraldo fala melhor do que eu o francês. E por esse princípio, por essa ficção jurídica, a herança se transmite no momento da morte aos herdeiros, mas eles precisam estar vivos. E em sendo apenas um material genético congelado, será que ele já teria direito de receber alguma coisa? Se nós tivéssemos hoje um filho do Leandro nascendo em 2012, o que nós faríamos? Nós falaríamos, chegou tarde, meu filho, papai morreu há mais de uma década e a herança já foi dividida, desrespeitando o que prevê a Constituição Federal, que garante no artigo 5º como cláusula pétrea o direito à sucessão, ou nós chamaríamos todos os herdeiros e falaríamos a eles, vocês têm de devolver o patrimônio que receberam, porque agora nós teremos de repartilhar com mais um irmão ou com mais alguns irmãos, porque todos sabem que gravidez múltipla é recorrente em reprodução assistida. Não fosse esse o principal problema, por que será que o Código Civil só colocou desde que falecido o marido? E se a esposa tivesse material genético congelado e falecesse, seu marido não poderia fazer uso desse material? Aí todos vocês podem estar pensando, mas quem ficaria grávida se ela, que é a mulher, já faleceu? Mas então a gente já está afastando a hipótese de barriga emprestada, ou como todos nós popularmente conhecemos, barriga de aluguel? Na resolução do Conselho Federal de Medicina, que existia em 1992, portanto, 10 anos antes da aprovação do Código Civil, nós já tínhamos menção ao empréstimo de útero, à cessão temporária de útero, como uma das possibilidades do tratamento. Então, tem de ser dado esse direito também à mulher que tem os seus óvulos congelados e, caso passe por algum tratamento, queira deixar uma autorização para o seu marido que ele tenha essa criança. Vocês podem estar pensando, nossa, a doutora Ana Cláudia Scalchetti está um pouco moderna demais. Agora a mulher falece, o marido pega o óvulo da mulher, contrata uma pessoa. Calma que a gente vai chegar até esse ponto de contratação ou não, de gratuidade ou não. Mas se os direitos do homem e da mulher são iguais, por que a mesma hipótese não se abriu à mulher? Não fosse esse o maior problema, outra expressão me chamou a atenção. São filhos por presunção aqueles havidos da inseminação heteróloga. Eu não falei para vocês há 5 minutos que inseminação era colocar o espermatozoide dentro da mulher? Então nós tínhamos aquele do sêmen dentro da mulher? Então, quer dizer que doadora de óvulo também foi hipótese afastada. O óvulo tem que ser da própria esposa. Mais uma vez, nós evidenciamos que a mulher ficou
deixada de escanteio nesta redação do 1597. Mas partamos do pressuposto que houve um equívoco do legislador em usar a palavra inseminação e que ele queira dar a oportunidade de óvulos de doadoras e espermatozoides de doadores e o filho seja feito por presunção. Eu conto para vocês, compartilho com vocês a minha maior preocupação. Uma vez eu fui procurar um apartamento para comprar no bairro de Higienópolis, que é bem próximo, é o bairro em que está a faculdade do Mackenzie, enfim, que eu leciono há mais de uma década, e entrei para visitar um apartamento de uma senhora. Eu gosto muito de contar esse exemplo, porque logo quando me entusiasmei em pesquisar o tema, foi uma das coisas que me fizeram refletir. Essa senhora mostrou todo o apartamento e, quando chegou na área dos quartos, me pediu, nós temos que entrar aqui falando bem baixinho, porque eu acabei de ter uma bebezinha. A bebê era linda, tudo era lindo, a bebê era a coisa mais fofa do mundo, mas naquele momento acendeu uma luzinha na minha cabeça e falou, gente, onde está o pai? Eu já tinha visitado mais da metade do apartamento, ele era totalmente feminino. Nem um porta-retrato, nem uma gravata, nada de homem ali. Aí eu olhei para ela e falei, coitada, vai ver que ele não aguentou o choro da criança e já abandonou. Aí eu olhei de novo e falei, mas ele não devia ser tão boa coisa assim, olhem a mente humana, porque ela está tão feliz, ela está tão bem, né? E fui refletindo, até que chegou na sala, quando nós nos despedíamos, ela disse, olha, eu estou querendo vender esse apartamento porque eu pretendo me mudar para o interior. Eu acabei de ter uma filhinha e, como eu não tinha um parceiro fixo, resolvi partir para uma produção independente. Falei, como? Ela falou, conversei com o meu médico, escolhi o perfil do doador, escolhi um descendente de europeus, PhD em ciências exatas, porque eu sou boa em humanas e eu queria que minha filha nascesse balanceada. Eu não vi a hora de chegar para contar para os meus alunos isso. Tipo, meninos, alguém já fez isso, vocês sabiam disso? Falei, gente, naquele momento eu descobri, com todo respeito aos moços, jovens, homens que estão presentes, que havia uma tabela de pedigree de espermatozoide. Você podia escolher tudo sobre o espermatozoide. Aí eu entrei num banco de criopreservação americano e lá você compra como se fosse um produto. Você escolhe o doador, se você quer um loiro, um moreno, você escolhe o doador pela profissão, você escolhe o doador pela religião, você escolhe o doador pelas habilidades, pelo hobby que ele tem. E, enfim, você, depois de fazer todos os cruzamentos das características que lhe são mais agradáveis, importantes, você paga pelo espermatozoide. Como o americano gosta muito de combo, você tem, por exemplo, combo 1. Foto. Não, eu olhando aquilo, fiquei chocada. Eu falei, gente, eles estão muito evoluídos. Eu estou engatinhando nessa pesquisa, né? Combo 1. Foto do doador quando bebê, para que a mãe possa ver se o filho nasceu parecido com ela ou com o pai. Combo 1 era a foto do doador quando bebê e a impressão do staff da equipe na conversa que teve na entrevista da doação com ele. Depois, pagava-se X. Combo 2, foto, impressão do staff e o áudio, uma fita com a gravação da voz do doador, até para ela poder escolher o timbre, algo do tipo. E assim por diante, 1000 especificações. Falei, meu Deus do céu, isso está me parecendo a coisificação da reprodução, mas enfim, fiquei entretida com tudo aquilo. Mas naquele exemplo que eu estava dando, e a mulher concluiu a conversa, tenho que dizer que a mulher concluiu a conversa da seguinte forma. Quando a minha filha crescer, eu vou falar para ela que ela não tem pai. E eu tenho certeza que ela vai conseguir compreender. Eu confesso que aquilo foi um balde de água gelada na minha cabeça. Falei, nossa, é uma notícia que não é fácil de se receber. Porque, por mais malvado que o nosso pai seja, a gente sempre guarda dentro do coração a vontade de se dar bem com ele um dia, né? De nós nos entendermos. Mas a notícia de que você não tem, não saberá jamais quem é o seu pai, até por respeito ao sigilo, pode causar algum trauma. Discutíamos na comissão se isso não representaria um desrespeito ao direito, a um direito de personalidade, o direito de você conhecer a sua origem genética. Mas, enfim, não fosse esse ainda o maior problema. Vocês já imaginaram se uma de nós aqui presentes, qualquer mulher aqui presente nessa noite, decidir passar por uma produção independente e se encantar com o mesmo espermatozoide, descendente de europeus, PhD em ciências exatas, e nós engravidarmos de um menino? E o nosso filho vai fazer academia
com a filha dessa senhora de Gianópolis. Eles se apaixonam e decidem se casar. O que eles são? E não sabem que são irmãos. Talvez a nossa geração tenha, a partir de agora, que tomar esse cuidado. Se eu passar por um tratamento de reprodução assistida, em que eu utilizo o material genético de um doador, eu tenho que avisar o meu filho, cuidado, para você não namorar a sua própria irmã, ou uma parente muito próxima. Como será que é feito esse controle? Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. E eu continuava lendo aquele artigo 1597 e cheguei a são filhos por presunção aqueles havidos ou aqueles que são excedentários da concepção homóloga. Excedentários, que sobraram. Sabe quantos já sobraram? Devidamente cadastrados pelo último relatório da Anvisa, só 82 mil embriões. Já temos uma cidade, pequena, mas uma cidade de embriões. E o que fazer com esses embriões? O que nós temos hoje? Hoje, no nosso país? Nós temos número estimado de 120 clínicas, mas só 72 cadastradas, número estimado pela Anvisa. Essa população de 82 mil embriões. 2 resoluções da Anvisa criando um banco de células e tecidos germinativos e criando um sistema nacional de embriões, que ainda engatinha para ser colocado em prática. Nós temos uma resolução médica do Conselho Federal do ano de 2010, que é resolução, não é lei, e temos um único artigo do Código de Ética Médica, artigo número 15, destinado à reprodução assistida. Só. Não temos mais nada. E será que nós estamos adiantados ou atrasados? Será que nós estamos saindo à frente dos demais países na regulamentação, nos preocupando com essas técnicas modernas que existem desde a década de 70, então não são tão modernas assim? Ou será que nós estamos atrás de todos os países que já cuidaram do tema? Nós demoramos muito, nós estamos atrasados 20 anos. França, 1994, Código de Saúde Pública, regulamenta a reprodução assistida. Reino Unido, Ato da Rainha da Inglaterra de 1990, última emenda, 2008, para todo o Reino Unido, regulamenta a reprodução assistida. Estados Unidos, vocês sabem a dificuldade que nós temos lá, a doutora Cíntia é especialista em common law, e eles uniformizaram um ato recomendando a aplicação em todos os estados desde o ano de 2000, só para a reprodução assistida. Itália, sabemos da religiosidade dos italianos e da proximidade que a Itália tem com o Vaticano. E esse tema é espinhoso para quem cuida dele em face da religião. Desde 2004, nós temos uma lei específica na Itália para cuidar da reprodução assistida. Espanha e Portugal, 2006. E nós, nada. Absolutamente nada. E tudo isso nos foi inquietando. Aí eu procurei o professor Rui Geraldo, lá na USP, no Lago de São Francisco. Professor, o senhor seria o meu orientador de doutorado? Vamos ver, Scalquete, vamos ver as vagas, né? Mas me acolheu super bem e eu decidi levar adiante a pesquisa sobre esse tema. E no ano de 2009 eu concluí minha tese de doutoramento sob orientação do professor Rui Geraldo, a quem sou eternamente grata, eternamente grata. Quem está aqui presente, os meus alunos, há estagiários do professor Rui Geraldo também, os meus alunos sabem que eu falo que o professor Rui Geraldo é um homem anos-luz à frente de todos nós, né? Tanto é que, no encerramento da minha banca de doutoramento, ele falou, Scalquete, parta para o pós-doc, estude gravidez masculina. Eu quase infartei. Quase infartei. Eu falei, eu sou louca, mas ele é mais, né? Como assim, gravidez masculina? Vamos lá, estou estudando, professor, vamos lá, né? E o professor Rui Geraldo, então, falou, siga em frente, e assim aconteceu. A segunda parte dessa minha apresentação, nesta segunda parte, eu queria levantar os 5 problemas que eu acho assim, de mais fácil visualização do emprego destas técnicas e já 5 soluções que nós propomos no nosso anteprojeto. Primeiro problema, barriga de aluguel. Há bem pouco tempo, por indicação também do professor Geraldo, eu participei de um programa falando sobre barriga de aluguel na Índia. A Índia aprovou uma lei
permitindo, assim como nos Estados Unidos, a cobrança pelo empréstimo de útero. Cobrança. Casais americanos, por achar que o preço das indianas era mais baixo, 1/5 do preço que as americanas cobravam, começaram a ir para a Índia para alugar essas barrigas, esses úteros. Outro fator relevante que motivou os casais americanos a procurarem as indianas é que diz que elas têm uma vida muito saudável, não comem carne, têm uma alimentação melhor. Mas reflitam comigo, senhores. Uma mulher que se submete a essa gravidez, que não é um período fácil na vida de uma mulher, para receber um valor em troca, não deve ter uma alimentação tão boa assim, uma qualidade de vida tão boa assim. Mas aí, pesquisando, eu descobri que elas ficam em regime de clausura durante os 9 meses, sendo alimentadas, recebendo suprimentos vitamínicos para que a gestação corra na mais perfeita ordem. É bastante chocante. Quando a gente analisa que essas mulheres, talvez em troca de dinheiro e de comida, se submetem a tudo isso, a gente não sabe que reflexos isso pode ter no nascimento de uma criança. Mas não são só os americanos que procuram as indianas, os brasileiros também estão partindo para a Índia. Porque aqui, por uma vedação constitucional do artigo 199, parágrafo 4º, que trata do direito à saúde, é vedada a comercialização, qualquer prática de comercialização quanto a órgãos e partes do próprio corpo. O útero é parte do corpo da mulher. Então, a cobrança, entendo eu, que enquanto a Constituição não for modificada, a cobrança é vedada. Mas o empréstimo é possível aqui no nosso país. É possível porque faz parte do tratamento. E a Resolução 1957 do Conselho Federal de Medicina estabelece como norma ética, essa resolução cuida das normas éticas para os médicos, estabelece que, sim, nós podemos emprestar uma doadora, quer dizer, emprestar um útero de uma mulher que queira colaborar com a gestação, desde que essa mulher seja parente em até 2º grau da mãe genética. E em outros casos, excepcionalmente, o Conselho Regional de Medicina poderia aprovar a utilização de pessoas estranhas à família, desde que não houvesse outra saída. Número 1, se é uma pessoa estranha à família, nós corremos um risco muito grande dessa mulher se apegar ao bebê, se apegar à criança e não querer mais devolver. E como nós asseguraríamos a essa mãe genética, a essa mulher que quis tanto ter este filho, a ponto de contar com o empréstimo de útero de alguém, como nós asseguraríamos a essa mulher o direito de ter a sua criança consigo? Se nada foi regulamentado, se nada foi assinado. Qual é a nossa proposta no Estatuto? Que nós criemos um pacto de gestação de substituição. O pacto seria celebrado entre a mãe de substituição e a mulher ou casal ou pessoa que queira esta criança. Este pacto seria homologado judicialmente antes do tratamento, para que todas as situações ficassem bem esclarecidas entre as partes. E caso essa mãe desse à luz a essa criança e se recusasse a entregá-la, nós teríamos uma medida de busca e apreensão para retomar essa criança e entregar para os seus pais de verdade. Ok? Outro problema, registro. Como nós faríamos o registro dessa criança? Porque quem aqui nesse auditório é mãe, sabe que nós, quando parimos, saímos do hospital com uma folhinha dizendo que a senhora tal pariu uma criança aos tantos dias do mês tal, do ano tal, do sexo tal. E normalmente é essa folhinha amarela que os pais levam para registrar a criança no cartório de registro civil de pessoas naturais. Em caso de empréstimo de útero, aqui no nosso país, tem dado a maior confusão. 2 casos não tão remotos foram super comentados na mídia, de uma sogra que gerou a criança para o filho e para a nora, e de uma cunhada que gerou para o irmão e para a esposa dele. No caso da sogra, queriam registrar o filho em nome dela com o próprio filho. Ele falou, não, mas o filho não é nosso, da minha mãe e meu. Minha mãe só gestou, o filho é da minha mulher, da minha esposa comigo. Então, só por um pedido judicial é que se conseguiu assentar o nascimento dessa criança. Nosso estatuto prevê essa hipótese do registro.
O que se levaria para registro? O pacto, homologado judicialmente, declaração do médico do tratamento empregado, a declaração do hospital e o termo de consentimento informado em que todos foram alertados da técnica, sobre os riscos da técnica ou sobre sua vontade de se submeter a essa técnica médica. Esses documentos levados ao cartório fariam parte do assento de nascimento, sem que qualquer menção se pudesse fazer à origem do nascimento dessa criança, que ela veio de uma reprodução assistida. Mas tudo isso facilitaria para que nós não tivéssemos de pedir nenhuma medida judicial para conseguir registrar esse novo ser. Ok? Primeiro grande problema que nós pensamos que pode ser resolvido dessa forma. Nós contamos com o apoio de todos vocês para que leiam esses 107 artigos que estão no site, quer dizer, serão disponibilizados no 1º de junho no site da OAB, para que vocês observem junto conosco se não há nenhum outro detalhe que possa ser melhorado neste anteprojeto antes que ele vá para o Congresso Nacional. Segundo problema, além da barriga de aluguel, embriões excedentários. O que a gente vai fazer com esses embriões excedentários? Não sei se vocês se lembram da Lei de Biossegurança, artigo 5º, que sofreu aquela ação de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal teve de decidir se os embriões podiam ser destinados ou não à pesquisa. Era aquela história de células-tronco embrionárias, retiradas de embriões criopreservados. O Supremo Tribunal Federal, depois de ouvir praticamente toda a sociedade, decidiu pela constitucionalidade do artigo 5º. Então, os embriões inviáveis, aqueles que não servem para reprodução, ou os viáveis, que já estivessem congelados há 3 anos, quando da entrada em vigor da lei, ou que estivessem congelados na data da entrada em vigor da lei, depois de 3 anos, se houvesse autorização dos pais, poderiam ser destinados à pesquisa. Ah, então a situação está resolvida. Todos os embriões podem ser destinados à pesquisa. Quase todos. Por que aqueles que não estavam congelados na data de entrada em vigor da lei? Se eu congelei um embrião em 2006, se eu congelei um embrião em 2007, se eu congelei um embrião em 2008, eu não me encaixo nos requisitos do artigo 5º da Lei de Biossegurança. Eles não podem ser destruídos, porque há uma vedação expressa, e não podem ser destinados à pesquisa. E a população só vem subindo das clínicas que cumprem a lei. Porque a gente não sabe se todas as clínicas estão agindo eticamente e corretamente. Solução. Vamos entregar esses embriões para adoção. Mas tem tanta criança abandonada. O que você está falando? Que mundo, que cidade você vive, Scalquete? Você não quer sair ali na Praça da Sé para verificar quantas pessoas estão precisando de família? Agora você vem falando de adoção de embriões? Como assim? Primeiro, uma coisa não compete com a outra. Tem mães que querem engravidar. Tem mães que não querem adotar uma criança já nascida. E que lutam, gastam muito em tratamento para ter uma gravidez. E por falta de material genético bom, têm o seu sonho amputado. Esses embriões poderiam ser dados a essas famílias, a esses casais que buscam ter uma criança, que buscam gerar uma criança. E esses casais, com certeza, não são os mesmos que sentem em seu coração que devem adotar. Então, há casais para todas as adoções. E essa ideia não é inovadora. Porque nós temos essa possibilidade na França e em Portugal. Os embriões excedentários são destinados à adoção. Número 1, não se deve produzir embriões supranumerários. Os embriões eles têm que ser produzidos só para implantação, só para gravidez que decorre daquele tratamento. Dá para se congelar hoje em dia óvulo. Dá para se congelar hoje em dia espermatozoide com muita eficiência. Por que eu tenho que congelar embrião? Porque os casais que fazem esse congelamento e depois não querem mais implantar esses embriões sofrem um drama de consciência do que fazer com eles. Destinos possíveis. Entrega para adoção ou destinar esses embriões à pesquisa, já que já foi julgado constitucional o destino de embriões para pesquisa. Quando se deve fazer essa escolha? Antes do tratamento. Casal, caso um de vocês faleça, vai haver autorização ou não para uso do material pelo outro? Sim ou não? Casal, caso os dois faltem, o que vocês querem que nós façamos com os embriões de vocês? Vocês preferem pesquisa ou vocês preferem entregar para um outro casal? Tudo isso num documento
previamente elaborado por um conselho especializado em reprodução assistida, vinculado ao Ministério da Saúde, que a gente também cria nesse estatuto. A gente está tentando organizar a casa. Essa é a saída para os embriões que sobraram. Esse é o segundo problema. Terceiro problema, sigilo. Eu tenho o direito de conhecer de onde eu vim? No ECA, a última reforma que sofreu o Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA nós temos o artigo 48, que foi inserido por essa reforma. É dado o direito ao adotado, ao filho adotivo, de conhecer sua origem biológica. Ele pode fazer isso ao completar 18 anos ou antes mesmo dos 18 anos, com autorização judicial. É muito importante para quem é filho adotivo, vocês sabem de mais de uma história nesse sentido, conhecer sua família biológica. Não para se tornar filho ou filha dessa família, mas parece que é a necessidade do ser humano saber de onde veio. E será que nós não temos de dar esse mesmo direito àquele que é nascido de reprodução assistida, caso isso seja importante para ele? Bom, se a gente relativizar demais o direito ao sigilo, talvez nós não tenhamos doadores, certo ou não? Portanto, essa revelação só deve ser feita em algumas hipóteses, a exemplo do que fez a Espanha. Quando houver risco para a saúde ou para a vida dos envolvidos, ou em caso de rigidez psicológica, porque quando a gente fala de saúde, a gente só pensa em doenças, por exemplo, como um câncer, em que é necessário transplante de medula, e que você tem muita chance de ter um doador se você descobrir, enfim, de onde você veio, qual é a sua família biológica. Mas, às vezes, a rigidez psicológica está totalmente machucada, ou a pessoa não tem como continuar convivendo com essa situação sem saber de onde veio. Nesses casos, e só nesses casos, e a critério do juiz, que nós dependemos da apreciação judicial, o sigilo pode ser quebrado, sem que desta quebra decorra qualquer relação paterno-filial. Ok. Eu não posso querer ser filha do doador genético, mas eu posso querer saber de onde eu vim para assegurar a minha saúde física, a minha vida ou a minha saúde mental. Terceiro problema que a gente tenta resolver. Quarto dos 5. O que a gente vai fazer para evitar o casamento entre irmãos? Daquele exemplo daquela senhora de Genópolis. Sabe o que nós temos hoje? Doutor Abel, que chegou para nos prestigiar, que faz parte da nossa comissão, é conselheiro, é médico, é advogado, é completo, né, doutor Abel? Sabe que nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, agora que reformou a de 92, a resolução é recente, de 2009, se pode usar o material genético de um doador para o nascimento de uma criança, antes eram 2, de uma criança, e aí a resolução fala uma criança de sexo diferente, eu não entendo porque se é só uma, só pode ter um sexo e não diferente, mas enfim, o nascimento de uma criança de sexo diferente por área de 1 milhão de habitantes, numa mesma região. Se nós considerarmos a região metropolitana de São Paulo, em que temos mais ou menos o que, uns 15 milhões de habitantes, nós poderíamos ter 15 irmãos na cidade de São Paulo, que não sabem que são irmãos. E são feitas, essas crianças, com material de um único doador. Será que isso não representa risco? Se nós partimos do pressuposto que um tratamento de reprodução assistida é super caro, que numa tentativa você pode gastar 30 mil reais entre honorários médicos e medicação, será que nós não estamos restringindo as pessoas que procuram esse tipo de tratamento a uma parcela bem pequena da população, ou seja, uma parcela que tem condição econômica para isso? E será que reduzindo esta parcela da população a um número tão pequeno, nós não aumentamos e muito a chance desses irmãos se encontrarem? Sabe o que fez a Espanha? Falou que nós podemos ter, os espanhóis podem ter, a utilização até de 6 vezes o material de um mesmo doador. Podem nascer 6 crianças com um único doador. E sabe a quem compete declarar se já foi ou não doador? Ao próprio doador. Que confiança os espanhóis têm neles mesmos, né? Eu sou doador e eu gostaria de doar. Foram feitas 2 crianças com o meu material e eu estou doando novamente. Como se controla tudo isso?
criaram na lei espanhola um cadastro, mas que estava para ser implementado. Até então, o número de 6 me parece muito grande. O que nós pensamos em fazer? Utilização de um doador por unidade, material de um doador por unidade da federação, para tentar afastar um pouquinho os doadores. Cadastro Nacional de Doadores que imediatamente, ao ser utilizado o material de um doador, informará o Sistema Nacional de Embriões, o Cisêmbrio, que já foi criado pela Anvisa. E este registro deve ser perene, guardado para sempre, para que os cartórios de registro civil de pessoa natural possam fazer pesquisa destes nascimentos quando do processo de habilitação para casamento. Para que, pelo menos, no casamento em que o Estado exerce um controle maior sobre as pessoas, tentando evitar o casamento de parentes próximos, como todos nós já estudamos, aqueles que são do direito no Código Civil, para que, nesse momento, esse casamento possa ser impedido. Ok? Vocês poderiam pensar, por que não uma única utilização de material de doador e acabou? O projeto está aberto para sugestão. Quando a gente discutiu essa hipótese, disseram que o mesmo risco ocorre na adoção. Você não sabe quantos filhos um casal me entregou para adoção. Você não sabe se esses filhos adotivos não vão se encontrar no futuro e não vão se relacionar. De que não adianta a gente querer controlar o incontrolável. Doadores não faltam, há muitos. Mas depende da gente tentar regulamentar o tema. Nos pareceu razoável um doador por unidade de federação, limitando em muito a legislação que existe em outros países. Mas fica a sugestão para vocês opinarem sobre o tema. Último problema. Sucessão. Como a gente ajeita? Como a gente ajeita o direito fundamental a receber a herança com o nascimento após a morte de uma criança, ou melhor, após a morte do seu genitor, nascimento de uma criança após a morte do seu genitor. Tem duas figuras, agora mais para o pessoal do direito, porque eu sei que tem estudantes de medicina, engenheiros, que já se apresentaram para mim no início, e isso pode parecer um pouquinho estranho para vocês. Mas tem duas figuras no Código Civil que, em tese, poderiam servir para arrumar a casa. Uma delas é a deixa testamentária para prole eventual, uma disposição que se faz ao testamento para uma pessoa que ainda não nasceu, prevista no artigo 1799 do Código. E existe também uma figura esquisitíssima, que eu gosto muito, que se chama fideicomisso, que é uma espécie de substituição testamentária. Todos estão lembrando das aulas de fideicomisso, né? Prevista no artigo 1952, que poderia separar uma parte do patrimônio beneficiando uma pessoa que ainda não nasceu, não foi concebida. Essas duas figuras não nos servem. Por que não nos servem? Porque não igualam, não garantem a igualdade dos filhos na participação da herança. Bom, qual é a solução, então? A solução é uma sucessão gradual. Essa é a nossa proposta. Num primeiro momento, se o falecido deixou autorização por escrito para que se possa fazer uso do seu material genético para depois da sua morte, nós abrimos uma sucessão provisória, aguardando pelo menos a gravidez da pessoa indicada por ele, sua esposa ou qualquer outra pessoa, namorada, companheira, no período de 3 anos. Se a gravidez ocorrer em 3 anos, ou o nascimento da criança ocorrer em 3 anos, nós passamos a sucessão definitiva e a casa fica arrumada com os filhos igualados. Se essa criança só vier ao mundo, ou essa gravidez, porque os nascituros têm seus direitos resguardados por lei. Então, se a gravidez só acontecer depois de 3 anos, já se sabe que não haverá mais para essa criança o direito de participar da herança. Por que 3 anos? 3 anos não é um prazo tão curto, a ponto da mulher, sob as dores do luto, ter de se submeter a um tratamento depois da perda do seu marido ou do seu companheiro, e nem tão longo a ponto de causar instabilidade nas relações sociais, porque os herdeiros não ficariam privados totalmente da herança, os herdeiros já existentes. Eles entrariam em posse dos bens, mas ainda provisoriamente. E depois de 3 anos, nós teríamos a sucessão definitiva. Funciona mais ou menos como ausência. Não sei se vocês lembram de alguma parte, o Instituto da Ausência. Num primeiro momento, a pessoa some, nós nomeamos um curador para o ausente. Vamos cuidar dos bens dele.
Ah, ele não aparece num determinado prazo, a gente acaba abrindo uma sucessão provisória. E se ele não aparecer depois de um prazo maior ainda, aí a sucessão é definitiva. E se ele voltar, sinto muito, ele pega os bens que se encontrarem, né? Tem de ter limites. E por que 3 anos? Por que 3 anos? Vocês se lembram da lei de biossegurança? Que falava que os embriões congelados há 3 anos, eles poderiam ser enviados para pesquisa? Perdão, quando um casal envia um embrião para pesquisa, ele está decidindo não só que aquele embrião não vai ter direito à herança, ele está decidindo que aquele embrião não vai chegar a nascer, certo ou não? E se esse poder foi dado aos pais, e é um poder muito maior de decidir sobre a vida de um embrião, se ele deve se tornar uma pessoa, se ele deve ser destinado à pesquisa, por que não usar o mesmo prazo que foi julgado constitucional, no artigo 5º, para a gente resolver o problema da sucessão? Assim nós pensamos e assim nós apresentamos para vocês a solução no anteprojeto. A gente aguarda de novo a manifestação de todos. E para encerrar, porque são muitas as novidades, tem problemas previdenciários e trabalhistas. Recentemente, eu tive em minhas mãos 2 casos de 2 mulheres que passaram por um tratamento de reprodução assistida e uma gestou o filho biológico da outra. Elas tinham uma união civil estável, nos moldes do que já se reconhece como família, reconhecimento dado pelo Supremo Tribunal Federal, passaram como casal pelo tratamento da reprodução assistida e uma engravidou com o óvulo da outra, espermatozoide de doador. Problema? As 2 queriam sair de licença maternidade. Uma iria parir e a outra amamentar. A que não estava grávida tomou uma medicação para estimular a prolactina e hoje, a criança já nasceu, se dedica à amamentação. Será que as 2 podem sair de licença maternidade e receber o salário gestante? 2 pessoas recebendo pela contribuição de uma? Se eu falar para vocês que assim já acontece na adoção. Se você tem um registro em carteira e você dá à luz a uma criança, você sai de licença maternidade. E se você, por qualquer razão, ou adoece, ou não consegue cuidar da criança e acaba abandonando essa criança, entregando essa criança para adoção, a mãe adotiva que adota, esta pessoinha sai de licença maternidade. O Estado já paga 2 vezes. Eu coloquei um artigo que foi aprovado pela comissão de que as regras previdenciárias e trabalhistas seguirão as regras da adoção, não é? Ou as regras idealizadas para os filhos concebidos naturalmente. Professora Zélia Perdoná, que é procuradora da República e que é especialista em direito previdenciário, me deu uma sugestão, mas o projeto já tinha sido enviado para disponibilizarmos no site. Quem sabe a gente não pensa em alguma coisa parecida. Na Espanha, segundo ela, pode haver um compartilhamento do período. Parece que são 5 meses de licença e o casal decide quem deverá ficar por quanto tempo com a criança. Talvez essa possa ser uma solução aqui para o nosso caso também, não é? E para a gente encerrar e eu poder escutar vocês e passar a palavra à doutora Cíntia, que participará dos debates, o que a gente idealizou, terceira parte, para o Estatuto da Reprodução Assistida, que é um fruto muito querido da gente, da comissão, é um fruto de mais de 10 anos de pesquisa, que a gente está com o coração muito contente de poder ajudar a regulamentar tudo isso, a sociedade está precisando dessa regulamentação. O Estatuto tem 5 títulos. 5 títulos. Primeiro, disposições gerais, com uma parte principiológica bastante profunda. São 12 princípios que devem orientar a utilização e aplicação das técnicas de reprodução assistida. Há inúmeras práticas vedadas, inclusive a CAI, a confusão na inseminação artificial, vem do inglês, né, essa sigla. Quando essa prática é feita nos Estados Unidos, para que se evite a rejeição, quando dá a reprodução, mistura-se o espermatozoide do doador com o espermatozoide do marido para que a dúvida impere e nunca se saiba se aquele filho é um filho biológico ou é um filho feito com material de doador.
A gente veda essa prática aqui no anteprojeto e criminaliza a conduta. Tem de ter limites. Além das disposições iniciais, nós temos a tutela civil. Quem são as partes envolvidas, quais são os direitos dessas partes, quais são os direitos do ser nascido, da reprodução assistida e um sistema de responsabilização da relação médico-paciente, que é muito importante. Inclusive com a previsão de documentos que têm de ser apresentados e assinados quando do tratamento. Terceira parte, controle administrativo. Nós criamos um Sistema Nacional da Reprodução Assistida composto, inclusive, por um órgão. O Conselho Nacional da Reprodução Assistida. O Conselho faz parte do sistema. O Conselho vai ser vinculado ao Ministério da Saúde. E terá 13 membros. 13. 5 médicos. 4 técnicos do Ministério da Saúde e 4 advogados. Como não poderia deixar de ser. Por que os advogados? Porque nós podemos contribuir com a legalidade de tudo que envolve esse procedimento médico, mas procedimento que causa efeitos nas relações sociais. Depois do controle administrativo, quarto título, tutela penal. Criminalizamos 24 condutas. Acho que o caso é público, por isso não nos é proibido comentar o assunto. Todos lembram aqui daquele médico famoso que foi condenado, está foragido, pelo abuso sexual que teria cometido contra 57 mulheres, se não me falha a memória. Um promotor da nossa casa atuou no início desta ação para apurar a responsabilidade criminal deste médico. Abuso sexual das mulheres quando elas estavam voltando da anestesia no procedimento de retirada de óvulos. No momento que elas estavam mais fragilizadas, dopadas, totalmente entregues nessa relação de confiança entre médico e paciente. Nós sabemos que, além disso, ele está sendo investigado por turbinagem de óvulo. Ele, em tese, prometia melhorar o óvulo das pacientes que ele tinha, pois eram pacientes que já tinham passado dos 35 anos, e todos sabemos, todos nós sabemos, que a partir desta idade, ou à medida que envelhecemos, os nossos óvulos, mulheres, envelhecem conosco. Então, ele prometia esse rejuvenescimento, para usar uma palavra mais coloquial, dos óvulos. Mas desconfia-se que ele apenas trocava os óvulos desta mulher em tratamento por óvulos de uma paciente mais nova. E o que importava era fazer o casal feliz com a gravidez. Tirando isso, outro médico de renome propôs para uma das minhas clientes. Segundo casamento, com um estrangeiro, ela já tinha uma filha adolescente, e ele queria muito ter o seu primeiro filho com ela. Ela, com mais de 40 anos, não viu outra opção senão partir para uma reprodução assistida, porque tinha dificuldade de engravidar já numa tentativa de mais de 2 anos. O médico propôs o seguinte: por que nós não pegamos o óvulo da sua filha, que já entrou na adolescência, e unimos ao espermatozoide do seu marido e você gesta? Vai ser sangue do teu sangue. Tem de ter limites, tem de ter limites. Está tudo muito solto. Por fim, nas disposições finais, nós arrematamos os 107 artigos com um artigo dizendo que, em caso de dúvidas, o juiz deve se socorrer do princípio do respeito à vida humana e do superior interesse do menor. Esses são os princípios basilares que devem reger todo o estatuto que cuida da reprodução assistida. Eu queria agradecer a paciência de todos vocês nesses quase 50 minutos de palestra. Eu espero ter podido elencar, são inúmeros os problemas, são muitas as questões, mas eu espero ter podido elencar os principais problemas que envolvem a reprodução assistida. Espero ter podido dar uma visão geral a todos vocês de como esse estatuto está organizado, e me coloco à disposição de todos para eventuais perguntas. Professor Rui, muito obrigado, eu lhe devolvo a palavra.